Fala moçada, vamos para a nossa segunda aula trabalhando com inequação do primeiro grau, mas de forma muito prática, já resolvendo algumas questões para você já entender como funciona essa ideia da inequação, falar de intervalo, falar de representação, colocar mais intervalos aí para você entender como funcionam algumas representações. A gente vai trabalhar com a primeira inequação do primeiro grau, tá? Lembrando que a diferença de uma equação do primeiro grau para uma equação do segundo grau, uma equação do terceiro grau, é o maior expoente. Uma equação do segundo grau é uma equação de grau 2, quer dizer que o maior expoente da variável é 2. Uma equação do primeiro grau é uma equação que o maior expoente da variável é 1. Por isso que essas duas inequações são inequações do primeiro grau. E a gente vai trabalhar de forma muito parecida com o que foi trabalhado na inequação do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro, observando o sinal da desigualdade. Então, como se fosse uma equação. Letra para um lado, número para o outro. É isso que você vai fazer. É exatamente isso. Vou passar o 3 para o outro lado. A partir do momento que ele passa para o outro lado do sinal da desigualdade, ele muda, ele fica negativo, porque ele está positivo. Então, dando continuidade, como é que vai ser? 2x maior que menos 3. 2x maior do que menos 3. X é maior do que menos 3 sobre 2. 2x é maior do que menos 3, x é maior do que menos 3 sobre 2. Como é que você representaria esse intervalo? Como é que você representaria essa solução que você encontrou? Primeira ideia aí, bolinha aberta ou bolinha fechada? Lembrando, deixa eu voltar um pouco. 2x mais 3 maior do que 0. Como é que eu sei que é maior do que 0? A boca é sempre virada para o maior. E não é maior ou igual, só maior. Lembra da nossa primeira aula. Letra para um lado, número para o outro. Passei o menos 3 para o outro lado, dividir por 2. X maior que menos 3. Menos 3 meios. Como é que eu representaria isso? Primeiro passo. Se não entendeu o que eu vou fazer agora, assiste a nossa primeira aula. A bolinha aqui, ó, é uma bolinha aberta. E essa bolinha aberta, ela está indicando que esse x não pode ser menos 3 meios. Ele tem que ser maior. Você vai pegar o maior valor depois de 3 meios. Beleza? Não determinei se era natural, se era inteiro, nada disso. Porque eu só vou representar. Como é que a gente vai representar essa solução? Vamos colocar essa linha aqui e vamos colocar uma bolinha aberta. Uma bolinha aberta, aonde? Aberta em menos 3 meios. E está indicando o que essa bolinha aberta? Está indicando que, olha, o menos 3 meios não é solução, quer dizer, ele não é um valor válido. O próximo depois dele é válido. E está indo para onde? Para a direita ou para a esquerda? X tem que ser maior. Maior, direita. Se fosse menor, seria para a esquerda. X é maior. Então eu vou jogar ele para onde? Para cá. Joga ele para cá. Pronto. Representei o que eu acabei de fazer. X é maior do que menos 3 meios. Tá aqui, ó, indo para a direita. Agora vem uma novidade. Uma outra forma de você representar esse cara é com colchete. Você vai colocar isso aqui. Ó, aberto, aberto, em menos 3 meios e indo para lá. Quer dizer que ele está indo para mais infinito. Mais infinito. Professor, por que você colocou aberto em 3 meios? Por que essa boca está virada para cá? Porque bolinha aberta, eu tenho que colocar colchete aberto. E por que está indo para lá? Por que essa boca está virada para lá? Também está aberto o infinito. Porque eu não posso ter o infinito fechado, eu não fecho o infinito. Então só para você agora entender um pouco, antes que a gente resolva isso aqui. E aí vamos fazer agora na marra. Isso aqui, ó, tá indicando o quê? Isso está indicando aberto, aberto, aberto. Isso está indicando aberto, aberto. E por que aberto, aberto? Porque a bolinha ali vai ser aberta dos dois lados. Aberto, aberto. Então eu estou indicando aqui, ó, bolinha aberta, bolinha aberta. E por que eu tenho que colocar aberto? Porque o intervalo, o valor, não faz parte da solução. Perdão, o valor não faz parte da solução. O menos 3 meios não faz parte, ele não pode ser um valor válido. Lembra disso? Ah, professor, mas por que você tem que colocar? Porque ele é um ponto de partida. A partir do próximo tá valendo. Então, ó, aberto, aberto. E o infinito é aberto porque eu não posso fechar o infinito. E por que mais infinito? Porque para a direita eu tenho infinito positivo, para a esquerda infinito negativo. Então, ó, bolinha aberta, primeira aula. Agora acrescentei uma outra representação. Aberto dos dois lados, porque é bolinha aberta dos dois lados. Mas eu também poderia ter isso aqui, ó. Aqui, aqui. O que significa isso? Isso significa fechado e aberto. Então, nesse caso,
o que eu teria, meu lindo, eu teria fechado, ó, ele tá fechando esse cara e esse cara tá aberto. Então aqui eu teria fechado, fechado, barra, aberto. Mas eu também poderia ter o quê? Eu poderia ter isso aqui. O que significa isso? Significa fechado, fechado. Percebe que embaixo eu estou colocando a bolinha que representa? Porque quando eu tenho aberto, quer dizer que a bolinha é aberta. Quando eu tenho fechado, quer dizer que a bolinha também vai ser fechada. Aqui, ó, tá fechando, a bolinha é fechada. Aqui tá aberta, a bolinha também é aberta. Então, nesse caso, eu vou ter fechado, fechado. Então, nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho um intervalo aqui que vai ser fechado, fechado, barra, fechado. E aí você vai entender na nossa próxima aula que eu vou trabalhar só com intervalo, para você pegar essa ideia do intervalo. Como outra forma que eu posso ter a forma aqui, ó, aberto, fechado. Então, nesse caso, eu vou ter aberto e aqui fechado. Ó, primeiro caso, aberto, aberto, os dois estão abertos, fechado, aberto, fechado, fechado, aberto, fechado. Então, nesse caso aqui, eu vou ter qual solução? A minha solução, aberta, ó, aberto e aqui fechado. Letra feia, mas dá para você entender. Aberto e fechado. Beleza? Isso é uma outra forma de representar que pode aparecer na sua prova. Professor, tá, mas agora vamos resolver aquilo ali. Lembrando que isso é uma inequação. A ideia básica é resolver como uma equação, tá? Se a ideia básica é resolver como uma equação, letra para um lado, número para o outro. Então eu vou resolver isso exatamente utilizando letra para um lado, número para o outro. Vou passar o 3x para cá, de forma proposital, você vai entender por quê, e vou passar 1 para cá. Então o que você tem já nesse caso, príncipe? Você vai ter aí 2x menos, ó, passou para o outro lado, trocou o sinal, menos 3x, menor ou igual a 2 menos 1. Então isso vai se tornar o quê? Menos x, 2x menos 3x menos x. Menor ou igual a quanto? 2 menos 1 é 1. E aí eu vou chamar a atenção num detalhe. Percebe que a variável é negativa aqui. Se fosse uma equação do primeiro grau, você multiplicaria por menos 1 para trocar o sinal desse cara. Você vai multiplicar por menos 1. E aí eu preciso ressaltar um ponto. Toda vez que você multiplica por menos 1, ó, multipliquei por menos 1, o que vai acontecer? O sinal da desigualdade ele vai inverter. Então, se eu multiplico por menos 1, o sinal da desigualdade inverte. E quando eu tenho que multiplicar por menos 1? Quando o sinal da variável for negativa. Tá negativo? Multiplica por menos 1. Percebe que eu fui desenrolando a conta. Letra para um lado, número para o outro. Sinal da variável ficou negativa, multiplico por menos 1 e vou inverter o sinal da desigualdade. Então isso passa a ser o quê? Isso vai passar a ser, fazer de outra cor aqui, para você pegar bem a ideia. Multipliquei por menos 1, isso vai ser x. Inverte o sinal da desigualdade. Inverte, ó, a boca está virada para lá. Agora ela passa a virar para onde? Para cá. Menos 1. Pronto. E lembra que eu estou multiplicando todo mundo por menos 1. Multipliquei esse cara por menos 1 e multipliquei esse cara aqui por menos 1 e inverti o sinal da desigualdade. Como é que eu representaria isso? Como seria uma representação desse cara? Representa este cara. Ó, fazer uma linhazinha bonita. Bolinha fechada, fechada, em menos 1. Por que bolinha fechada? Porque é maior ou igual, bolinha fechada. E tá indo para onde? X tem que ser maior do que menos 1. Tá indo para a direita. Então tá indo para cá, ó. E como é que eu poderia representar utilizando isso aqui, ó? Ó, menos 1 é bolinha fechada. Bolinha fechada, eu vou estar fazendo o quê? Fechando. Eu vou fechar, estou fechando aqui, ó. Fechando o menos 1. Fechando o menos 1. E tá indo pra lá, ó. Pra lá. Pra lá o quê? Mais infinito. Mais infinito. E o infinito não pode ser fechado. Então ele vai ser aberto. Bolinha fechada e menos 1. E por que bolinha fechada? Porque eu tenho o símbolo de maior ou igual. Tem o traço aqui embaixo, tem igualdade.
eu fecho a bolinha. Por que eu tenho que fechar? Porque o menos 1 faz parte da solução. Diferente desse primeiro exemplo, olha, tem que ser maior do que menos 3 meios. Quer dizer, olha, eu não tô aqui, eu tô aqui, ou melhor dizendo, eu tô aqui, mas o próximo que é a solução. Nesse caso, o menos 1 fala, olha, eu tô aqui e eu faço parte da solução. Eu sou o primeiro valor da solução. Depois de menos 1, aí vai embora. Mas ele começa obrigatoriamente por menos 1, porque é fechado em menos 1. Nossa primeira aula a gente fala isso, de bolinha aberta e bolinha fechada, beleza? Então, ó, bolinha fechada em menos 1 e tá indo pra direita. Por que pra direita? Porque x tem que ser maior. Professor, mas a boquinha tá virada pra lá, ó, pra lá. Sim, passei o 3 pra lá e trocou de sinal. Multipliquei por menos 1, vou inverter o sinal da desigualdade. E percebe que eu multipliquei todo mundo por menos 1. Só que quando eu multiplico a variável por menos 1, eu obrigatoriamente tenho que inverter o sinal da desigualdade. Então x passou a ser maior ou igual a menos 1. X tem que ser maior ou igual. Bolinha fechada por conta de ser maior ou igual. Outra representação. Qual a representação? Fechado em menos 1 e está indo até onde? Mais infinito. E infinito aberto. Essas duas representações, elas podem aparecer na sua prova. Na verdade, essas três podem aparecer no seu processo seletivo. Então é importante que você entenda esse andamento. Aula bem prática, aula corrida para você entender. Aberto, aberto, fechado, fechado, aberto e fechado. Para você entender como é que funciona isso. E agora a gente vai começar a entender a ideia de perguntas que aparecem muito em alguns processos seletivos. Quantos números estão dentro deste intervalo? E aí a gente vai conversar sobre isso na nossa próxima aula. Forte abraço e até a próxima.